É possível atravessar um oceano dirigindo um automóvel em vez de um barco? No final dos anos 40, um australiano fez bem mais do que isso. E é essa interessante história que você vai ouvir agora. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, o engenheiro australiano Ben Carlin estava visitando um campo militar americano desativado na Índia quando ele viu, jogado num canto, um estranho barco. Parecia uma balsa, mas tinha roda, porta, farol, para-brisa. Lembrava um jipe. Era um jipe. Só que um jipe anfíbio, um veículo que podia ser usado na terra e na água e que era uma resposta americana aos veículos anfíbios que a Volkswagen da Alemanha tinha construído para ser usado pelos nazistas na guerra. Um carro que navega, que maravilha, ele pensou. Foi paixão, ou melhor, obsessão à primeira vista. E aquele australiano nunca mais sossegou enquanto não teve um daqueles na sua garagem. Ou melhor, na água, já que o objetivo dele era navegar com um daqueles estranhos carros-barcos. E ele queria ir longe. Ele queria navegar no mar, e não apenas cruzar riachos e lagoas, como aconselhavam os fabricantes daquele tipo de veículo. Claro que teria sido bem mais fácil comprar logo um barco, mas ele era teimoso demais para admitir que aquele tipo de veículo não tinha sido feito para ser usado no mar. Fiel ao slogan muito famoso na época de que um jipe podia vencer qualquer obstáculo, então, por que não o mar? Ele saiu em busca de um daqueles jipes que rodavam também na água. Foi quando começaram os problemas. O primeiro dele, onde encontrar um jipe anfíbio para comprar, já que todos eles tinham sido feitos exclusivamente para o exército americano. Ele começou batendo na porta da Willys Overland, que fabricava os jipes anfíbios americanos, mas levou logo de cara um não. Principalmente quando ele disse o que pretendia fazer com aquele veículo, cruzar o Oceano Atlântico. O fabricante sabia que aqueles jipes, construídos às pressas para atender o exército por causa da guerra, tinham sérios problemas de projeto. E jamais venderiam um daqueles para alguém que queria cruzar um oceano com um automóvel. Aquela ideia era absurda demais para ser levada a sério. Onde, por exemplo, ele iria reabastecer de combustível o jipe no meio do mar? Além disso, aquele automóvel era pesado demais, totalmente instável na água e muito lento. O seu motor, o mesmo que era usado nos jipes convencionais, tinha só 60 cavalos de potência. Ou seja, cruzar o Atlântico com uma máquina daquelas, como ele pretendia fazer, era uma completa insanidade. E ninguém acreditava que isso pudesse ser feito. Menos ele, é claro. Como ele não conseguiu comprar um daqueles jipes no fabricante, o australiano passou a procurar um modelo usado. Mas também não encontrou nada, porque só o exército americano tinha aquele tipo de veículo. Até que ele ficou sabendo de um leilão de sucatas do próprio exército americano que ia acontecer. Ele foi até lá e, bingo! Conseguiu arrematar um jipe igual àquele que ele tinha visto na Índia anos antes. Quer dizer, quase igual. O jipe que Ben comprou no leilão tinha uma série de problemas mecânicos. O câmbio não funcionava, o tanque de combustível estava podre, o motor completamente travado, enferrujado e por aí afora. Mas ele concluiu que bastava fazer uma reforma e pronto. Quando o veículo ficou pronto, Ben pôs o jipe na água e foi uma sucessão de desapontamentos. O carro anfíbio do australiano era tão pesado que mal flutuava. Ele ficava semi-submerso e qualquer marola inundava ele de água. Foi quando Ben tomou a primeira providência, instalar uma cabine fechada no jipe. Ele ficou parecendo uma caixa de sapato, mas deu certo. Já o segundo problema foi bem mais difícil de resolver, a questão da limitada capacidade de tanque de combustível. E ele precisaria de muita gasolina para atravessar um oceano. Como resolver isso? A primeira alternativa foi instalar um enorme tanque de combustível debaixo do carro, feito uma quilha de barco. Foi um completo desastre. Quando estava cheio, o tanque quase fazia o jipe afundar, feito uma pedra. E quando estava vazio, empurrava ele para cima, feito uma boia.
Veio então a segunda opção, levar um tanque suplementar a reboque como uma espécie de trem marítimo. Apesar de muito esquisita, aquela ideia foi posta em prática logo na primeira tentativa, frustrada por sinal, que o australiano fez de cruzar o Atlântico com o seu Jeep. Foi em 1948 e Ben não estava mais sozinho no seu plano maluco de atravessar o oceano com um Jeep. Ele agora tinha a companhia da esposa, a americana Eleanor, que decidiu que ia junto com o marido naquela travessia que todo mundo considerava impossível, menos os dois. No dia 16 de junho de 1948, os dois partiram de Nova York com o objetivo de chegar aos Açores, quase do outro lado do Atlântico, mas a aventura não foi longe. Poucas horas depois, o australiano percebeu que as coisas não iam nada bem. O seu carro-barco sacudia demais no mar, não mantinha o rumo e era desesperadamente lento. Para completar o drama, a fumaça do motor entrava na cabine e quase sufocava os dois. 5 dias depois, eles retornaram, fracassados. Mas aquela maluquice chamou a atenção de uma revista que pagou um bom dinheiro pela história do casal. Com o que recebeu da revista, Ben fez alguns aprimoramentos no Jeep que ganhou até um nome, Half Safe, algo como meio seguro, um nome brincalhão e com um duplo sentido, porque era também o nome de um famoso desodorante da época que inclusive decidiu patrociná-lo. 2 meses depois, o casal fez uma nova tentativa, mas também dessa vez não foram longe. Apenas 300 milhas, pouco mais de 500 quilômetros depois, quebrou o hélice do Jeep. Sim, o Jeep tinha um hélice. E como o australiano não tinha peças sobressalentes, os dois ficaram à deriva no mar. Por sorte, foram resgatados por um navio que passava. Foi melhor assim, porque Ben já tinha percebido que mesmo com o combustível extra do tal tanque a reboque, não daria para chegar nos Açores. Mesmo assim, ele não desistiu dos seus planos. Aumentou a capacidade do tanque, criou um sistema equilibrador que compensava o peso do combustível que ia sendo gasto com a mesma quantidade de água do mar que entrava, feito um lastro. E 1 ano e meio depois ele fez uma nova tentativa da travessia. E dessa vez, contrariando toda a lógica e o bom senso, ele conseguiu cruzar o Atlântico, dirigindo um Jeep. Mas não foi nada fácil. Na viagem, o aparelho de rádio que ele tinha instalado no veículo pifou logo de cara, porque a maresia corroeu os contatos elétricos. A comida depois acabou, o que obrigou os dois a pescar para não passar fome. E o motor do Jeep passou o tempo todo ameaçando parar de vez, porque não tinha sido feito para passar tantas horas sobre o mesmo regime de rotação, muito menos molhado. De tempos em tempos, era preciso parar, abrir o motor e limpá-lo em pleno oceano. Quando isso acontecia, o australiano ficava se equilibrando sobre o capô para não cair na água e virar comida de tubarão. Era um problemão, mas ele não reclamava. Ele haveria de cruzar o Atlântico com o seu Jeep, nem que fosse rebocando ele a nado. E ele quase precisou fazer isso. Mas, no 32º dia daquela viagem, apesar de um defeito na caixa de câmbio que fez o australiano percorrer os últimos quilômetros de mar apenas em segunda marcha, sim, aquele carro tinha até câmbio, a Ilha de Flores, uma das ilhas dos Açores, apareceu diante do para-brisa daquele Jeep navegador. Eles tinham feito o que parecia impossível, sair de Nova York e chegar aos Açores do outro lado do Atlântico dirigindo um automóvel. Dos Açores, onde eles passaram um tempão consertando o Jeep, Ben e a esposa seguiram para a Ilha da Madeira, de lá para as Ilhas Canárias e, enfim, Costa do Marrocos, de onde seguiram por terra até o Estreito de Gibraltar, onde voltaram a navegar. Para o australiano, aquela era a grande vantagem dos carros anfíbios, porque quando acabava a terra, eles seguiam em frente pela água. Quando por fim o casal chegou à Europa, o australiano, entusiasmado com a própria façanha, passou a querer mais. Passou a querer dar a volta ao mundo com aquele carro-barco. E foi o que ele fez. Em abril de 1955, ele e a esposa colocaram a segunda parte do plano em prática.
Saíram de Londres com aquele estranho veículo que àquelas alturas já tinha até um mastro para ajudar a avançar na água com a ajuda de uma vela, e depois de cruzarem o Canal da Mancha, navegando, é claro, seguiram por terra até a Índia, mas intercalando estradas com trechos de travessia de água. A viagem levou uma eternidade, o que azedou de vez a relação do casal, que já não era nada boa. Quando eles chegaram lá, a mulher de bem desistiu de vez, da viagem, do marido, de toda aquela maluquice. Aventura é uma coisa, masoquismo é outra, ela disse antes de voltar para os Estados Unidos, onde nunca mais quis tocar no assunto. Mas nem assim o australiano desistiu dos seus planos. Ele foi em frente, depois de recrutar uma nova vítima, ou melhor dizendo, um novo companheiro para ajudar na difícil tarefa que era navegar aquele jipe náutico improvisado. Bem arrumou um compatriota australiano chamado Barry Hurling, que embarcou na Índia, mas também só aguentou até o Japão. Lá ele também abandonou o barco, literalmente. O próximo parceiro do australiano foi um jovem repórter americano chamado Lafayette Dementi. O sobrenome já ajudava a entender por que ele aceitara aquele convite para cruzar o maior oceano do planeta, o Pacífico, com um automóvel. O objetivo da dupla era navegar do Japão até os Estados Unidos, completando assim a volta ao mundo. E eles conseguiram, após uma longa e penosa travessia que levou 2 meses e teve de tudo, de terríveis tempestades até a espionagem de um submarino russo, cujos tripulantes não acreditavam que aqueles 2 malucos estavam fazendo aquilo por pura diversão. Dementi depois publicou um livro sobre aquela travessia, cujo título era bem ilustrativo. Chamava-se Era uma Vez um Tolo. Mas para o australiano completar aquela jornada virou mais que um desafio. Virou seu objetivo de vida. E ele só se deu por satisfeito quando finalmente chegou na costa do Alasca e de lá seguiu rodando até Nova York, onde tinha começado aquela viagem anos antes. Ben morreu 23 anos depois na Austrália, feliz e satisfeito com o seu feito e a popularidade que passou a ter no seu país. E até hoje, o jipe que ele usou naquela doida jornada, o Half Safe, está exposto na escola onde ele estudou em Perth, como uma prova de que o que parece impossível, às vezes é apenas improvável. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser compradas em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva de graça para receber novas histórias.